Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Hoje a gente está em mais um episódio do Movie Hub, nosso podcast aqui maravilhoso da comunidade da Movie Hub. E hoje, eu tenho um convidado especial para falar de um assunto que todo mundo gosta, todo mundo acha que tem um certo contato, se não no trabalho, consumindo, que é cinema, streaming, as plataformas de streaming por aí. E hoje eu tô para falar com um cara que é o olhar artístico dessas obras. Eu tô com o Bruno Maciel, diretor do Tomada Periférica. Fala, meu amigo, como tá que você de tá? boa? Tudo bem? Fala, meus amigos, meus queridos. Eu sou Bruno Maciel, diretor do Tomada Periférica. Construí minha vida com apenas R$ 10 e hoje tenho uma empresa chamada Tomada Periférica, no qual a gente tem o intuito de fazer cinema na quebrada e transformar vidas. Então, no decorrer do episódio, vocês vão entender isso. Perfeito. Cara, eu tô aqui com o Bruno. O Bruno, o Tanis tem um background, eu sou amigo dele já faz alguns anos. Mas, pra quem não conhece, ele é diretor e produtor do Tomada Periférica, que é um coletivo, né? Posso Uma chamar de empresa coletivo? já. Já é uma empresa, é uma produtora que é responsável por algumas obras aí, que estão aí no mercado. Você pode falar como é que começou o Tomada Periférica? E aí depois a gente vai pro Bruno, diretor? Lógico, claro. Tomada Periférica, começou como um acidente. Uma vez eu tive última conversa que eu tive com um amigo meu, que também é um empresário, empreendedor. Ele disse que quando é pra dar certo, nunca é planejado. Hum. E foi exatamente isso que aconteceu com Tomada Periférica. Durante a pandemia, eu tinha acabado a faculdade, não conseguia entrar no mercado de trabalho. Uma das coisas que eu até escrevi recentemente, eu estava escrevendo uma carta para pro Comitê de Cannes, no qual, quando eu bati na porta pedindo uma oportunidade, eu escutei a seguinte frase: mas você é filho de quem? E aí que eu entendi que o mercado audiovisual, quando eu digo mercado audiovisual que eu quero entrar, eu tô referindo ao cinema grande mesmo, aquele que as pessoas vão para o cinema consumir esses filmes nacional. Ele é um mercado muito familiar. Ou seja, cinema dá dinheiro? Dá dinheiro sim, mas ele circula muito entre aquela rede, aquela bolha. Se você não é filho de alguém, ou parente de alguém, ou conhecido de alguém, muito difícil você conseguir entrar nessa bolha. E aí, trabalhando num trabalho totalmente fora do comum, do que eu tinha estudado, começou a pandemia, com apenas R$ 10 no bolso, eu pensei, pô, eu acho que eu vou surtar. Aquele papo de fica em casa, se cuida, etc., a gente tava tentando levar a risca, mas quando você fala ficar em casa dentro de um barraco, de um cômodo, não tem como. Você fica ansioso, você fica angustiado, e aí, quando você é artista, você precisa produzir. Anota aí, eu falei artista. Com apenas R$ 10 no bolso, eu juntei alguns amigos na laje e a gente gravou um filme chamado 10 Conto. E aí era só uma brincadeira, um vídeo de comédia pra gente ter no nosso celular e dar risada. A gente postou na internet, fui comer uma pizza, quando eu voltei, tinha viralizado. Deu 2.000 compartilhamentos, a caixa de mensagem explodiu, veio gente até dos Estados Unidos querendo saber quem era a gente. E de repente vieram jornalistas querendo entrevistar, conhecer a nossa história. Começamos a participar de festivais, eventos, ganhamos prêmios. E com o dinheiro dos prêmios a gente pagou aluguel atrasado, investimos em equipamentos. E naquela semana onde o nosso bairro estava sendo alvo de várias notícias como violência, problemas sociais e etc., o Tomada Periférica foi motivo de notícia boa. Aí eu percebi que, cara, não é só uma brincadeira na laje. Não é uma brincadeira na laje. E aí a gente pensou, vamos continuar fazendo o filme. E aí a gente fez um longa-metragem. Detalhe, toda essa estrutura que a gente gravou foi uma câmera e um tripé quebrado. Era tudo que eu tinha. Se hoje falassem pra mim, Bruno, grava um longa-metragem com essa estrutura, eu ia falar que você tá maluco. E aí que entra aquele lance. Eu não sei se era uma inocência ou se era uma certa ignorância, mas isso me ajudou a fazer, sabe? Às vezes a sabedoria é uma maldição que te impede de fazer. E aí, aquelas portas que se fecharam lá atrás, quando eu fui atrás de oportunidade, começaram a se abrir. Pô, vem no set, vem conhecer a gente. E aí eu fui conhecendo vários outros profissionais e etc. E aí comecei a formalizar, comecei a fazer trabalhos para grandes empresas, marcas, parcerias com outras produtoras, coproduções. E quando eu falo
grandes marcas tipo grandes emissoras. A gente fez uma campanha para aniversário de São Paulo, já fiz campanhas para o governo do estado de outro estado. E aí eu comecei a perceber que aquele sonho do Bruno Maciel começou a se integrar como o sonho dos meus colegas. Eles começaram a ter aquela perspectiva. Antes eu perguntava para um colega tal, o que você quer ser quando crescer? Ainda não sei, mano. O que você quer ser? O que você quer estudar? Ah, eu tô pensando ainda. Hoje o pessoal fala, eu quero estudar com audiovisual. E os que estão no coletivo e não querem trabalhar com audiovisual, eles pelo menos estão conseguindo ter uma perspectiva de futuro. E aí eu comecei a entender que eu tô passando por essa transição ainda, que eu tenho que deixar de ser artista e agora criar esse laço de empreendedor. Por quê? A maior moeda de mercado é a comunicação. E eu aprendi a ser extremamente político. Onde que eu vou, eu consigo trocar ideia, conversar. Antes mesmo de conversar, eu já consigo fazer uma leitura de como abordar aquela pessoa, qual a estratégia. Os nossos projetos mesmo, os nomes que eu uso, até nos nossos projetos autorais, os filmes, eu sempre penso, pô, como vai se chamar esse filme? 10 conto? É 10 conto porque é um dito popular, então é fácil de lembrar. Então é tipo, às vezes eu já tô passando na rua, o cara do 10 conto ali. Legal. Um Mancha, que foi um projeto nosso, cara, é um dos últimos projetos, cara, ele é um nome tão fácil de pegar, tão fácil de lembrar, que não é só pelo nome, mas toda a estética dele, eu penso, é um filme de um cenário só. Mas como que eu vou fazer esse filme não ficar tão tedioso? E aí eu preciso caprichar tanto na fotografia, mas também no marketing. Então, eu fiz um marketing que as pessoas entendem, ficam com vontade de ver o filme, mas também com vontade de conhecer a gente. Legal. E é mais ou menos resumidamente essa minha trajetória de tomada periférica. Eu acho que eu adiantei algumas perguntas aqui. Não, mas tá tranquilo. A gente vai se deixar um pouco mais. Fechou. Você trouxe um dado muito interessante. Você falou do Bruno Maciel quanto sonhador, quanto artista, né? Uhum. Fazendo essa transição do empreendedorismo e tudo mais, porque até então as pessoas não entendem como funciona o mercado audiovisual. Você sendo ou um cara individual, ou um cara querendo abrir uma produtora para escalar, ou até mesmo sendo um diretor querendo se prospectar. O pessoal não tem essa visão. E você começou a ter essa visão não quando você pisou o pé num set, ou foi alguém que chegou, mentorou você? Cara, a necessidade de você entender e enxergar o seu produto artístico também como um negócio surge da necessidade da vida adulta. Como assim? Quando eu comecei tudo isso, eu tinha 23, 24 anos. Hoje eu tenho 28. E você tem que pagar conta, você tem que aumentar a estrutura, por exemplo. Tem que pagar o pacote Adobe, tem que pagar os pacotes de IA e etc. E aí você tem que formalizar. Eu entendo, trocando ideia com outras produtoras, que não dá só para viver de produção audiovisual. Você tem que abrir outra vertente. A minha sorte é que o Tomada Periférica, ele já nasceu com uma vertente. Então, a gente produz, mas ao mesmo tempo ensina. Legal. Educação é negócio. Formação é negócio. E hoje, as produtoras em si, elas não vivem só disso, de produção audiovisual. Elas, às vezes, têm um estúdio dentro do espaço deles, que eles botam para alugar. Algumas produtoras também trabalham com educação, formando jovens profissionais. Então, nós procuramos sempre unir a parte artística, mas também a parte lucrativa. Por exemplo, eu entendo que a periferia é mercado, periferia é negócio. Então, uma das oportunidades, uma das janelas de negócios que a gente tem chego num comerciante e falo, pô, mano, o seu produto é bom, mas a sua rede social tá precisando de comunicação. E aí a gente faz o orçamento. E aí faz um comercial com boa qualidade, imagens com boa qualidade, faz uma divulgação com boa qualidade, fecha um valor bacana. Isso é tão bom pro comerciante e tão bom pro meu bairro. Porque o meu plano de negócio, o que eu espero, é transformar a Vila Missionária na Hollywood das favelas. Tipo, é bonito de falar? Mas o que eu quero dizer, quanto mais o dinheiro circular ali, melhor pra gente. Eu cresci naquele bairro, eu entendo as necessidades daquele bairro.
Então, eu quero que as coisas melhorem. Tipo, uma coisa que foi muito falado, eu poderia ter crescido sozinho, mas não, eu quero trazer vocês junto. Então, se eu tenho comércios que têm uma boa identidade visual, um bom produto, uma boa dinâmica atrativa para quem vem de fora consumir ali, muito bom, mano. Porque aí aquela imagem de um lugar perigoso que eu comentei logo atrás vai se transformando em um lugar referência. Legal. Então, esse é o poder que o audiovisual tem. O audiovisual não é só um filme legal, uma câmera legal. Audiovisual é poder político. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, que ele é um pouco mais forte. Quando a gente vai... Qual é a maior indústria de cinema do mundo? Não estou falando de números. Se eu for falar de números, estou falando da Índia. Eu estou falando de mais influência. Estados Unidos. Certo. Quando os Estados Unidos quer retratar o México, como que ele retrata? Aquele cenário, aquele color um pouco mais quente, aquele cenário um pouco menos acabado. E aí quem nunca frequentou o México tem aquela sensação de que puta, aquele lugar é incômodo, aquele lugar é quente. Esse domínio de comunicação, ele influencia muito como as pessoas que consomem vão enxergar o mundo. Se eu detenho o poder de comunicação do meu bairro, por que não trazer uma visão mais adequada para ele? Por que não trazer comércio para ele? Tanto comércio e exportar educação também, que é o que a gente busca. Cara, você trouxe uma parada do streaming, né? Da parada do cinema de mundial. Uhum. A gente só precisa entender hoje, como é que o cenário brasileiro tá juntamente com o cenário mundial de filmes, né? O Brasil tá se tornando essa potência, ou é uma coisa que a gente só enxerga aqui? Eu tenho duas visões. Eu tô tentando entender que o Brasil é um país tão diverso que eu comecei a entender que a gente tem duas visões sobre o nosso cinema nacional. Como assim? Para entenderem o meu raciocínio. Antes dos 18 anos, eu nunca tinha saído da missionária. Então, o meu mundo era aquelas casas de tijolo laranja. Quando entrei na faculdade, eu descobri que o mundo era um pouco maior. Tinha prédios grandes, metrô, ônibus. E aí depois, quando eu tentei entrar no mercado de trabalho, entendi que o mundo é muito maior. Ou seja, o que eu quero dizer? Esse mundo ele é tão complexo, que quem vem da periferia consome um tipo de cinema nacional e tem uma opinião sobre o que é um filme bom, e quem é do centro consome um tipo de filme nacional e tem uma outra opinião sobre o que é filme bom. Perfeito. Já teve aquela sensação, puta, esse filme tem tantas indicações, tantos prêmios no Oscar, você vai assistir o filme, você fica, puta, que filme chato. Cara, o seu José da padaria, o Joaquim da padaria, provavelmente ele deve pensar assim. Então, existem filmes nacionais excelentes, mas eles não são feitos pro José da padaria. Mas tem filmes também que subestimam, tipo, por exemplo, Farofeiros. É um sucesso de bilheteria, mas o cara do centro, se ele assistir, ele vai achar uma porcaria. Mas o José, lá da padaria, ele vai adorar, ele vai dar muita risada. Então, é tudo sobre uma perspectiva cultural. A gente está sendo reconhecido lá fora, e isso é muito bom porque as pessoas estão começando a olhar com carinho. Eu estou escutando cada vez menos de que o cinema nacional é uma bosta. Mas a gente tem que lembrar também que cinema é uma linguagem universal. Você, claro, pode sim restringir seus projetos para alguns tipos de público, mas eu, Bruno Maciel, gosto de abrir meus projetos de uma forma universal. Embora Cidade de Deus tenha suas polêmicas, eu entendo que o diretor de uma empresa e o cara que trabalha ali com churrasquinho, se ele assistir Cidade de Deus, ambos vão gostar do filme. Mas por quê? E é um filme de excelente qualidade. Mas por que existe esse senso comum, tipo, de gostar do filme? Cara, é porque a gente também encontra arquétipos ali que são do nosso cotidiano, entende? Tipo, a gente, principalmente periferia, a gente tem o arquétipo do sobrevivente, o arquétipo do malandro. E nós, como tomada periférica, nós reconhecemos, estamos estudando isso porque é um próximo passo que a gente quer iniciar esse ano. O mercado de streaming faturou ano passado cerca de 70 bilhões aqui no Brasil.
70 bilhões. Isso, obra sendo lançada no mercado de streaming, certo? No streaming, certo? Beleza. E aí eu penso, qual a quantidade de filmes nacionais tem no streaming? É muito pouco. E o Brasil tá tentando aumentar essa quantidade de filmes no streaming. Se tem que aumentar, vai surgir uma demanda de eles produzirem mais filmes. Mas que filmes vão produzir? Eles reconheceram que a periferia é um cenário bacana, tanto que no Rio de Janeiro a fila é enorme só pra gravar um take de drone lá na Rocinha. Naquela laje, né? Tá. Mas só que as pessoas que fazem filmes, escrevem filmes ambientados na quebrada, não são pessoas que têm essa vivência. Eu digo, tem uma série muito famosa aí que ela tem esse tom de quebrada, mas é tanta gíria, que mesmo eu que sou lá da quebrada, eu falo, mano, o que esse maluco tá falando? Tá ligado? Chega a ser extremamente caricato. Em off você me conta o nome dessa série, que É. eu fiquei um pouco curioso. E aí a gente tenta trazer as nossas referências dos filmes que gostamos, mas dos personagens que também crescemos vendo em volta. Então, projetos que estão na nossa mesa para ser apresentado é, por exemplo, um filme sobre a várzea, um herói da várzea, sabe? Dois personagens, um moleque que quer ser jogador de futebol, mas tem, tipo, saindo de casa, ele tem um baile funk que tá chamando ele ali pra sempre curtir. Tem os problemas e os perrengues ali familiares, e aí ele não consegue se concentrar, treinar, e ao mesmo tempo ele tem um mentor que foi um cara que quase foi jogador de futebol, mas por um acidente, um problema, não conseguiu. A gente também já tem projetos como que fala sobre um herói, que ele é não um herói, quando eu falo um herói é o personagem principal. Aqui tem tanto filme de herói hoje, capaz que alguém confunda. Um personagem principal que seja um motoboy. Então a gente tem vários personagens, várias possibilidades dentro da quebrada, que se eu for contar a história dessas pessoas, eu consigo atingir esse 360, que eu acredito que o Cidade de Deus e outros projetos nacionais muito famosos conseguiram atingir. Por exemplo, não só falou ambientado na favela, por exemplo, o Alto da Compadecida, o nosso maior clássico nacional. Ele não é ambientado na favela, mas nós temos personagens ali que nós conhecemos na esquina de casa, sabe? Certo. Então, eu falo muito pro Fábio, que é o do Social Podcast, inclusive recomendo vocês pesquisarem o trabalho deles. Ele deu entrevista aqui pra gente. Exato. Assiste o episódio dele. E assiste esse episódio. Cara, o ouro tá na rua. O ouro tá na rua. Então, tipo, uma vez eu escutei que o valor das pessoas está nas pessoas. E eu concordo super com isso. Porque às vezes a gente olha em volta e tem tanto desdém, mas às vezes cada pessoa ali tem uma história, cada um tem uma coisa ali pra contar, que eu vejo o cinema o tempo inteiro, escuto o cinema o tempo inteiro. O meu próximo projeto, desculpa se eu estiver estendendo muito. Não, tá tranquilo. O meu próximo projeto é um filme que fala sobre luto, e eu escrevi esse projeto simplesmente por ouvir alguém contando essa dor. E eu entendi que é inevitável, cara. Todos nós vamos ter que passar por essa dor. E é um filme universal. Cinema é universal. E aí eu foco como produtor audiovisual e criador de contar essas histórias. E conversem com todos. Eu adoro, cara, quando as pessoas param pra falar sobre nossos projetos. É muito bom isso. Inclusive, tem data de lançamento pra esse novo projeto? Um Lugar Vazio, cara, ele é um projeto que a gente tem ambições. Tem ambições. É muito importante estarmos em lugares, porque quando eu falava que eu queria ser diretor de cinema na escola, todo mundo dava risada. Eu também dava risada. Mas por quê? Porque não tínhamos uma referência de diretor de cinema na quebrada. É a mesma coisa que alguém falar, eu quero ser um astronauta, tá ligado? E aí, eu quero estar em lugares, eu quero ir pra Cannes, eu quero ir pra Berlim, eu quero ir pra Sundance, eu quero o Oscar. Por quê? Eu quero que as pessoas, os jovens de periferia, os jovens brasileiros, olhem a minha história, olhem a nossa história e falem, mano, dá pra acontecer. O Mancha, que é o nosso último projeto, que foi pra Berlim, esse filme foi feito com, vou abrir aqui o nosso caixa, foi feito com R$2.000. Ele foi pro Berlin Commercial, mano. Um festival de cultura de entretenimento, onde as pessoas que estavam disputando junto com a gente eram projetos do Travis Scott, do Andrew Brolin, que é um dos atores que ganhou o Oscar, do Timothée Chalamet. Então, tipo, cara, o X Tudão, o Victor, o Gabriel Coelho
e o Marcos estão na mesma prateleira que esses moleques. Legal. Porque eu peguei e falei, não, vamos contar essa história aqui. E aí a gente teve apoiadores. Mas por que teve esses apoiadores? Porque justamente um conselho que eu quero muito que as pessoas aprendam. Você só vai conseguir construir a sua vida quando você aprender a contar a sua história. A partir do momento que eu aprendi a contar a minha história, as portas se abriram para mim. Então, quando eu cheguei na porta das locadoras, falei, pô, eu quero gravar um filme assim assado, essa é a minha história. Pô, eu acredito no seu sonho, acredito no seu potencial, pode pegar a câmera. A gente gravou um filme com R$ 2.000, com estrutura de cinema, gravando com Arri Alexa, um kit de lente sensacional e com um elenco de periferia e um time de periferia, a gente conseguiu se colocar nesse patamar. Então imagina quando a gente tiver esse recurso, que é o que a gente está lutando e a gente já está conseguindo. Então, o Tomada para esse ano, a gente quer tanto contar essas histórias, profissionalizar a galera e abrir essas pontes, fazer as pessoas acreditarem. Você trouxe uma palavra muito boa, que é as parcerias. E é uma pergunta que todo mundo tem, né? Eu recorrentemente escuto essa pergunta. E por que que uma empresa, né, privada, não vamos falar de iniciativa pública, vamos falar de iniciativa privada, patrocina um filme, patrocina uma obra artística? Cara, isso acontece, às vezes, para abater um imposto. Tem muita gente que fala, Lei Rouanet, Lei Rouanet. Mas para fazer cinema hoje, você não consegue fazer como os estúdios de Hollywood de forma independente. Digo, longas metragens de grande produção. Então você precisa recorrer a essas leis de incentivo. Essas leis de incentivo, elas são importantes porque a gente consegue a grana necessária para produzir um filme. O maior gasto do audiovisual não são os equipamentos, embora a câmera custe 100 mil, 200 mil e etc. São as pessoas. E para que essas pessoas possam receber com dignidade, essas políticas públicas são muito importantes. Por isso que o cinema nacional, quando a gente vai assistir um filme, tem 1000 logos no começo. Porque foram necessários todos aqueles logos para poder construir aquele projeto, entende? Isso tem uma perspectiva de melhorar, perdão. Isso tem uma perspectiva de melhorar com o investimento dos streamings. Porque foi reconhecido que nós temos boas histórias, nós temos excelentes realizadores. E os streamings, eles têm muito mais facilidade de poder produzir isso. Não que as coisas vão ser diferentes, eles não vão produzir com lei de incentivo. Porque a forma como a Netflix trabalha nos Estados Unidos é diferente da forma que eles trabalham aqui no país. Vai rolar sim, lei de incentivo, etc. E também tem, às vezes, o lance de... Às vezes você produz o seu filme de forma independente, mas você dá a sorte de conseguir uma distribuidora. Por exemplo, existem pessoas que trabalham mundo afora assistindo filmes em festivais e tentando captar projetos. Por exemplo, a A24 construiu sua carreira assim. Eles frequentavam festivais, pô, esse filme é muito bom. Vamos colocar aqui no nosso selo e vamos distribuir esse projeto. E aí, por isso que também é muito importante você ter essa presença. A brecha do Tomada no começo foi o seguinte. Claro, hoje eu tenho uma visão mais madura. Mas no começo essa visão me ajudou um pouco. Por quê? Eu achava que festival era uma questão muito blasé. Era feito para aquele público que eu tinha citado, que frequenta o cinema que do São João da Padaria não assiste e acha ruim. E aí eu falei, cara, eu gosto de fazer cinema pro povo. Onde tá o povo? Na internet. Mas por que você não postou esse filme no festival? Mano, olha o tanto de visualização que eu tenho aqui só na internet. Você acha que o festival vai me dar essa visualização? 3 dias de festival, às vezes nem enche a sala. Concordo. E aí eu comecei não, o ouro tá no povo, o segredo tá no povo. Mas os festivais também têm o seu valor. Eles levam as pessoas certas para te dar a oportunidade. Às vezes eu posso dar sorte de trombar alguém que possa distribuir um dos meus projetos. Ou virar para mim e falar, mano, esse seu curto aqui daria um bom longa, vamos trabalhar nele? Então, os festivais, eles dão a credibilidade, principalmente na parte de captação de recursos. A gente tá montando lá o edital, a gente entrega os louros, entrega os números, isso dá muita credibilidade, porque o governo é importante do festival, né? investir, mas em um projeto que entregue um retorno.
E qual que é o retorno, assim, palpável? Só para o público entender, porque o público entende qual que é o retorno palpável de um filme hoje. O... Quando você diz um filme independente ou um É, filme um filme de... independente. Um Por filme... exemplo, você fez um filme, foi para um festival e ele voltou, e ele tem um retorno, né? Tem. Alguns festivais, eles têm a forma de premiação como dinheiro, remuneração. Mas isso não é a única forma de você ganhar dinheiro com o seu filme. Você consegue ganhar em exibições, amostras, por exemplo, casas de cultura. Você pode construir em cima desse filme, construir workshops, por exemplo, uma oficina de fotografia baseada em tal projeto. É, quando você consegue mobilizar pessoas para o seu projeto, você consegue fazer ele rentabilizar. Então, uma vez eu escutei isso numa palestra que você, você, o seu valor está no número de pessoas que você consegue mobilizar. Eu concordo com isso entre Algumas partes, aspas, né? mas eu entendi a linha do raciocínio. Então, o que a gente costuma fazer, mobilizar escolas para assistir, eventos, não só os festivais também, mas a gente também consegue fazer que rentabilize na internet. Então, tipo, fazendo pequenos cortes nos bastidores, aí a gente monetiza as contas. E aí vai dando esse certo retorno. E aí todo esse material a gente capta, constrói, cliente. Por exemplo, eu quero fazer a campanha de vocês, mas o que vocês fizeram? Olha esse trailer desse filme aqui, entra aqui. Então, tipo, todos os projetos independentes de tomada periférica, eles ajudam a captar cliente. Por exemplo, eu produzi uma paródia de Velozes e Furiosos com meus amigos. E aí, na semana seguinte, depois de postado, a gente fechou uma parceria com uma empresa grande na China para fazer uma série de 10 episódios de 3 minutos, uma série uma empresa de vídeos curtos. Então, fazer o projeto já pensando em fazer barulho. Tipo, não é só se limitar da forma também como ele pode dar dinheiro, por exemplo, igual eu falei, amostras, exibições, etc. Mas é também como você faz ele fazer barulho. Tipo, por exemplo, a gente tá fazendo o lugar vazio, mas eu tô sempre pensando nessa estratégia de fazer as pessoas conhecerem a gente. Então, por mais que o filme seja triste, se você entrar lá no perfil do Tomada Periférica e ver os bastidores você sempre vai dar risada. É. As pessoas mandam DM, pô, eu quero trabalhar com vocês. Pô, eu quero saber como funciona o esquema de vocês. Então é muito isso, tipo, eu mostro qualidade e aí eu deixo lá uma isca pro pessoal, tipo, vir querer saber quem é a gente. Legal. Cara, a gente tá se aproximando próximo do fim, Boa. mas antes de mais nada, eu vou deixar aqui alguns recados básicos dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores. O primeiro, e não mais importante, né? Eu acho que é o principal, se você quer se capacitar, quer fazer networking, quer vender o seu serviço, o seu produto, é na Movie Hub. O link tá aí abaixo, né? Para você entrar na comunidade. A entrada é totalmente gratuita, né? Fazer um networking, fazer isso que sustenta a nossa trajetória profissional. E também tem N cursos lá, de forma bem acessível. A gente tem, sim, a nossa plataforma de assinatura digital. É rápido, é prático, você quer organizar seus documentos, assinar contratos, mandar contratos para assinar para algum cliente, algum prestador, é na Sim. E a X-Skill, que é a nossa plataforma, né, de treinamento e simulação com o IA, né, para pessoas que estão liderando, pessoas que estão empreendendo, né, que é um ambiente seguro para aprender, é na X-Skill também. Bruno, a gente está chegando perto do fim, mas eu quero que você deixe aqui para o pessoal que está assistindo, né, que às vezes é curioso, ou o pessoal que está iniciando no mercado audiovisual, quer sair do mercado ali o de pequeno, médio porte, às vezes o de guerrilha, né, Uhum. e quer ir para a grande indústria, quer ir para as grandes produtoras, quer ir para as grandes majors, não só como artístico, mas também trabalhos um pouco mais formais, né, dentro da indústria Uhum. audiovisual. Como é a trajetória? Qual que é o passo inicial? Onde essa pessoa tem que estar para conseguir oportunidades? Cara, não existe uma receita, mas eu passei por esse processo.
antes de começar tudo isso, eu fui um CLT e você vai passar por projetos que você às vezes nem vai receber, sabe? Então, o seu maior foco vai ser criar conexões, criar um network e fazer um ótimo trabalho. O network vai te fazer chegar lá, mas a qualidade do seu trabalho vai te sustentar lá. Então, nesse momento, é você desenvolver muito esse network, esse relacionamento com as pessoas, desenvolver a politicagem, saber ler as pessoas. Porque às vezes você vai escutar muito tipo, não, vamos trabalhar junto e etc. Mas às vezes a pessoa está sendo política com você. Então você tem que saber contar a sua história. A partir desse momento, e aí você vai ver o jogo virar. As pessoas vão chegar até você e aí as oportunidades vão surgir. Pessoas geram oportunidade, oportunidade gera negócio. Eu acho que essa é a frase matadora. Perfeito. Bruno, né? Muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas palavras e ensinamentos. Onde as pessoas podem te achar e como você está nas redes, para as pessoas conhecerem um pouco do seu trabalho, um pouco das suas obras que estão por aí. Claro. Eu sou mais ativo no Instagram. Tô tentando ser mais ativo no LinkedIn. Mas no Instagram, meu arroba é brunomaciel.dir, de diretor. E o Instagram do Tomada Periférica é arroba Tomada Periférica. A gente tá lá, tem uma equipe de atendimento para trocar uma ideia com você, tanto para trabalhar junto com a gente, ou fazer parte dos nossos projetos, tanto nas produções, tanto nos trabalhos educacionais. Perfeito. Gente, quero aqui agradecer a sua audiência, a sua paciência, né? Nesse mais um episódio da Movie Hub. Espero que vocês estejam sempre com a gente. Obrigado e um abraço.